Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu vim aqui na Fiat Sinal em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês duas versões da Fiat Toro equipadas com motor 1.3 turbo. E aí, qual será que vale mais a pena você levar para sua casa? A Freedom, que é a que a gente está testando por uma semana aqui no canal, ou a versão Vulcano? Qual será que é a diferença de preços entre elas? O acabamento, o design, até na ficha técnica, será que muda alguma coisa de desempenho, de consumo? Temos alterações também nas dimensões, por incrível que pareça. A capacidade de carga entre elas também muda. Então a gente vai ver todas as mudanças entre as versões Freedom e Vulcano, com o mesmo conjunto mecânico, para entender qual que vale mais a pena você levar para sua casa. Antes de falar sobre as alterações de design entre elas, quero fazer uma consideração importante aqui. Como eu comentei com vocês na introdução desse vídeo, essa versão Freedom, a intermediária dentro da linha Toro Flex, e estamos testando ela por uma semana aqui no canal. Então temos diversos conteúdos, como por exemplo, vídeo de viagem e também de consumo urbano dessa picape, e em breve a avaliação completa que sai dentro de alguns dias. E se vocês já se perguntaram quais as diferenças entre uma Fiat Toro e uma Rampage, vale dizer que a gente já fez aqui no canal também um comparativo super completo entre esses dois modelos de marcas diferentes, mas com bastante semelhanças. E aqui no começo do vídeo já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem deixar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o joinha, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e também mais do nosso trabalho para outras pessoas. E esses vídeos que a gente faz, pessoal, dão muito trabalho, levam muita dedicação, muito tempo e são completamente gratuitos para vocês. Então, ao longo do comparativo, caso você não curta esse vídeo, é só você retirar o seu like. Vamos lá então começar falando sobre o design. O primeiro ponto, e bem importante para a gente ressaltar, é que na linha 2024 todas as versões da Fiat Toro agora recebem essa grade um pouco mais parecida com uma boca aberta, né? Repara inclusive que ela é praticamente idêntica entre as duas versões, mas com a diferença que aqui na Freedom ela é em black piano. O carro tá um pouco sujo porque, como eu falei, a gente está testando bastante ela durante uma semana, e aqui na Vulcano ela é em cromado. O que é melhor? Vai do gosto de cada um, né? Eu até gosto do cromado, mas tem gente que prefere um visual um pouco mais escurecido. Antes da linha 2024, a maioria das versões tinha um visual com uma grade mais horizontal, com linhas mais horizontais. E eu achava mais bonito, para ser sincero. Mas, pelo jeito, o público prefere essa grade mais até invocada, digamos assim, aumenta a sensação de imponência. Então a Fiat colocou desde a versão de entrada Endurance sempre esse mesmo estilo de grade. O legal é que, mesmo sendo uma versão intermediária, apenas acima da Endurance, a Freedom já traz o conjunto de iluminação 100% em LED na dianteira. Isso que vocês estão vendo ligado é o DRL, que funciona como luz de lanterna, e quando você aciona a seta, ele pisca em laranja, fica bem bonito. Aqui abaixo fica o farol baixo e o farol alto, são por espelhos, não são por projetores, e o farol alto eu achei que poderia ter um pouco mais de intensidade. E ali embaixo, farol de neblina com luz de conversão estática, então ele acende só de um lado quando você vira a roda ou quando você dá seta, e também em LED. Esse conjunto de iluminação dianteiro é exatamente igual para as duas versões, e elas têm inclusive também esse mesmo acabamento cromado ali na parte do farol de neblina. Mas mais mudanças aqui. Apesar do logo Fiat cromado nas duas versões, tem versão que tem o acabamento escurecido, a Vulcano tem uma diferença que, pro meu gosto, faz ela ficar mais bonita, que é esse, vamos chamar de quebra-mato, pelo menos simulando um quebra-mato, que é essa parte aqui em cinza claro. Reparem que na Freedom é em preto fosco, então não aumenta muito a sensação de refinamento. Outra diferença, que a gente vai listar depois com detalhes na lista de equipamentos, é o sensor de estacionamento dianteiro. Versão Freedom
não tem. Vamos para as rodas, que também possuem mudanças importantes entre essas duas configurações. Começando aqui pela Vulcano, as rodas logicamente são de liga leve, tem esse acabamento diamantado misturado com um preto, acho muito bonito. E aqui ela é medida 225/60 aro 18. Já aqui na versão Freedom, mais uma vez, está um pouco suja, mas eu também gosto bastante desse design. Logicamente também é liga leve, tem o diamantado com preto, mas a mudança é que aqui a medida é 225/60 aro 17, ou seja, os pneus têm a mesma medida, mas com aro diferente. Aqui é 17, na Vulcano é 18. Passando aqui para a lateral do carro, ambas têm esse acabamento em plástico preto no paralamas, logicamente aumenta um pouco a sensação de robustez do carro. Retrovisor é em black piano em ambas. Por que que aqui na Freedom a gente não tem o retrovisor em black piano? A gente pode ver aqui que tem várias versões Freedom, todas elas brancas, mas com o retrovisor em black piano. Por que será que essa Freedom nossa que a gente está testando aqui não tem? Bom, por ser uma unidade de imprensa, pode ser que ela tenha sido uma das primeiras unidades fabricadas da linha 2024, mas até onde eu sei, todas as cores possuem um retrovisor em preto, assim como na versão Vulcano, que eu acho que fica bem bonito, dá um destaque legal. A diferença, porém, é que aqui na Vulcano você tem esse belo acabamento cromado que se estende aqui para o arco dos vidros, e aqui em plástico preto convencional. Ambas têm repetidor de seta em LED. E os outros equipamentos em relação ao retrovisor a gente fala na lista de equipamentos. Como eu falei, o cromado continua aqui na base dos vidros. E a maçaneta aqui também é cromada na versão Vulcano e tem o botãozinho da chave presencial. Já na Freedom, ela é da cor da carroceria e tem um miolo para você colocar a chave canivete. Já vai um spoiler para vocês que não tem chave presencial na Freedom. Coluna B aqui é em black piano, na Freedom é preto convencional. Aqui a diferença para vocês verem o arco dos vidros, ó. Em cima, porém, é preto em ambas. Rack de teto também muda, cinza claro, que eu acho bem mais bonito aqui na Vulcano. Na Freedom, aquele preto convencional. Porém, ambas têm o rack. Nenhuma delas tem o Santo Antônio, como vocês podem ver. E tem essa peça aqui que a Fiat chama de porta-escada, se eu não me engano. Você consegue apoiar alguma carga que esteja levando aqui atrás. E ele é integrado ao brake light em LED. Por que que eu estou destacando isso? Porque a Rampage, que a gente já avaliou aqui no canal, e a gente citou essa diferença também no comparativo entre a Toro e a Rampage, a picape da Ram não tem brake light em nenhuma versão. Aqui é de série em todas. Seguindo aqui para a traseira, as mudanças são bem menores nesse caso. Podemos ver as duas com capota marítima da Mopar, que é a marca de acessórios do grupo Stellantis, mas que fique claro que essa capota é de série em ambas as configurações. Outro item que a Rampage não tem, então legal ver isso aqui na Toro. Mas não tem barra de proteção no vidro. Então, se a carga escorregar, vai acabar quebrando o vidro traseiro dessa picape. Vamos falar do conjunto de iluminação. Vocês podem ver aqui a luz de lanterna ligada. E um detalhe que eu mostro para vocês em várias avaliações de carros da Stellantis é que é uma tendência agora no grupo que os carros da marca estão ficando com as lanternas traseiras sempre ligadas. Funciona como se fosse um DRL traseiro. Então, ligou a chave, a lanterna já liga automaticamente. Não tem opção de desligar, somente com o carro desligado, obviamente. Infelizmente, a iluminação em LED fica somente nessa luz de lanterna. Eu acho muito bonita, uma assinatura visual bem legal, mas a luz de freio ainda é convencional, a luz de seta também, e a luz de ré fica ali embaixo. Pelo menos a luz de seta ela é bem trabalhada, ela tem um grafismo aqui muito bonito, que é inclusive mais bonito do que várias setas em LED que a gente encontra aí no mercado. Logo Fiat cromadinho para as duas versões, isso não muda entre elas. O logo Toro também, mas claro que a gente tem a diferença do logo da versão, né? Aqui Freedom Turbo 270 relativo à motorização, que a gente já vai falar, e desse lado aqui Vulcano. No mais, esse acabamento aqui é mais cromado, tem também nas duas configurações, e o para-choque não muda, é preto em ambos. E aqui na lateral tem mais uma mudança, esse friso aqui embaixo, que é cromado na Vulcano, na Freedom é plástico preto bem convencional. E esse detalhezinho aqui atrás, na coluna C, é em black piano na Vulcano, aqui é convencional.
E é claro que a gente não pode deixar de mostrar o interior. Começando aqui pela versão Freedom. Bom, acabamento aqui, ó, todo plástico duro, tá? Você tem alguns grafismos diferentes. Aqui, por exemplo, essa peça é bem bonita. Mas tudo em um plástico simples. Aparentemente ele é bem montado, tá, pessoal? Apesar de fazer alguns barulhinhos de acabamento, sim, principalmente em estrada de terra ou estradas muito esburacadas. Mas ele é razoavelmente bom, ele não tem muitas rebarbas ou algo nesse sentido. Tem muitos carros que também tem o interior todo em plástico, mas com uma qualidade de construção pior. Mas vocês podem ver esse acabamento em cinza que eu mostrei para vocês, moldura em black piano aqui da central multimídia, um porta-objetos aqui embaixo, comandos do ar-condicionado. Como a gente está testando esse carro aqui durante a semana, tem algumas bagunças aqui, mas um grande porta-objetos aqui embaixo também. Tem um tapetinho de borracha que ajuda a reduzir os ruídos e também fica mais fácil de limpar. A alavanca de transmissão tem a coifa em couro, com a costura preta mesmo. Tem o Fiat Flag aqui, que é a bandeira italiana da Fiat. Detalhezinho cromado, black piano aqui em volta, as posições tradicionais. Aqui atrás, mais um porta-objetos, freio de estacionamento é manual. Faltou um cromadinho aqui, né? Ficaria mais bonito. Dois porta-copos aqui, esse sendo um pouquinho maior. Apoio de braço em tecido, que você pode abrir para guardar algumas coisas. Ele vem para frente também, se você preferir. Bancos, logicamente, também são em tecidos, né? Tem o detalhezinho aqui Fiat com a Fiat Flag. E esses bancos são bem confortáveis, apesar de não serem couro, eles têm um desenho bem bonito e são bem macios. Volante tem um revestimento em couro, mesmo não sendo uma versão de topo, o que eu acho que é praticamente uma obrigação nesse preço. A gente vai falar de valores já já. Costura em preto mesmo, detalhezinho black piano, logo da Fiat cromado, black piano aqui embaixo também, assim como nas laterais. Vamos mostrar a porta também. Aqui o acabamento é todo em tecido, mas é uma região bem grande, isso é interessante, porque além de onde você põe o braço, vem até aqui na frente e ainda se estende para essa parte mais superior. Aqui também é um acabamento um pouco diferente. Os comandos dos vidros e dos retrovisores para abrir e fechar as portas, maçaneta prateada. Aqui em cima você tem essa alça para te ajudar a subir na Toro. Essa parte aqui em cima até funciona como um porta-objetos, porque é uma borracha, então acaba segurando o que você precisa. Painel de instrumentos aqui tem 7 polegadas com essa animação bem legal. E a multimídia já tem a bandeira da Fiat ali, fazendo essa identidade sonora que vocês viram. E aqui tem mais um porta-objetos, também com uma borracha, apesar de ser fina. Bem legal para você colocar, por exemplo, uma carteira ou até um celular aqui. Agora um pequeno detalhe que eu não gosto, lembrando que eu vou mostrar tudo detalhadamente para vocês na avaliação completa, é que para colocar uma garrafa aqui, você tem que realmente prensar ela. Assim ela não entra normal. Se você afundar, ela entra, mas quando tá cheia fica um pouco difícil de colocar. E os tapetes aqui são em borracha, que eu achei muito bons, inclusive. Viemos aqui para a versão Vulcano entender quais são as mudanças. Já reparem que esse acabamento aqui é um pouco diferente, tá? Ele parece até ser um plástico um pouco melhor. Eu acho o da versão Freedom mais bonito pelo detalhe com linhas mais horizontais. Acabamento aqui em cima, logicamente, continua tudo plástico duro mesmo. Essa peça inclusive está um pouquinho mal encaixada aqui. Essa moldura também permanece igual. Black piano nas saídas de ar, mas a central multimídia muda. E isso é um opcional que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Volante continua igual, tá, pessoal? Com os mesmos acabamentos em black piano. O couro de mesma qualidade. Eu esperava até que a Vulcano tivesse um couro com uma qualidade um pouco mais primorosa, mas não, tá? É igual nas duas versões. Continua aquele acabamento aqui na lateral. Mostrar a porta. Permanece com a maçaneta em prata, mas aqui é em couro, né? Toda aquela região que eu mostrei para vocês, que na Freedom é em tecido, aqui em couro e tem costuras brancas. Mais uma alteração. Saidinhas aqui do alto-falante tem esse contorno prateado, mas os tapetes aqui também mudam, aqui são em carpete. Não acho legal isso, principalmente em uma picape, porque é difícil de limpar. Tapete de borracha é muito mais prático. Aqui no console central continua com o mesmo ar-condicionado. Essa tecla aqui tem uma diferença que eu vou falar na lista de equipamentos.
Outra diferença de equipamento é que aqui tem um carregador por indução. O problema é que você perde esse porta-objetos, né? Você não pode colocar objetos metálicos aqui. A transmissão é exatamente igual, a coifa também com o couro em preto. E os porta-objetos aqui também exatamente iguais. Diferença, aqui sim tem um acabamento cromado no freio de estacionamento. Fica realmente mais bonitinho, né? Apoio de braço praticamente igual, mas também couro com costuras brancas. Também abre, e o banco ele tem esse T aqui relativo ao nome Toro e também é em couro com costuras brancas. Eu achei bem bonito esse banco, inclusive. Não mostrei o porta-luvas para vocês, aqui tá com bastante coisa, mas tem iluminação e nenhuma das duas versões é em LED, infelizmente. Aqui em cima praticamente a mesma coisa também, mas muda um pouquinho. Desse lado aqui a gente tem iluminação, mas na Freedom é só o espelho e o tampão, e nesse lado aqui infelizmente não tem iluminação, por incrível que pareça. É só o tampão e o espelho mesmo e um porta-documentos. Iluminação convencional aqui em cima, poderia ser LED, né? Principalmente nessa versão Vulcano, que é praticamente a top de linha. Você tem também a Range e a Ultra, mas que são versões, digamos que especiais, né? A lista de equipamentos praticamente nada muda. Retrovisor interno eletrocrômico, que não tem na versão Freedom. E agora vamos lá fora para falar de conjunto mecânico. Vamos então para uma parte mais técnica do vídeo, falar de conjunto mecânico. Como eu adiantei para vocês, é exatamente o mesmo nas duas configurações. A Toro tem também versões a diesel, inclusive na configuração Vulcano, a Freedom é só flex, mas nesse caso aqui a gente está testando com a mesma motorização. E ela é a 1.3 T270, ou seja, estamos falando do motor 1.3 Turbo Flex de 4 cilindros em linha, que é usado em diversos modelos da Stellantis. A exemplo do próprio Commander ou Renegade que estão aqui ao lado. Ele rende 185 cavalos com etanol e 180 com gasolina a 5.750 rotações. Já o torque é de 27,5 kgfm com ambos os combustíveis e está disponível a somente 1.750 rotações, que é um número muito bom, garante uma resposta mais rápida da motorização. E por isso que vocês viram aquele logo Turbo 270 lá na traseira dessas duas picapes. É relativo ao torque de 270 Nm, que convertido para kgfm dá 27,5. Transmissão aqui automática convencional de 6 marchas nas duas versões e ambas com tração somente dianteira. Se quiser uma Toro 4x4 tem que ser a diesel. E antes da gente falar de desempenho, é importante a gente citar pesos. As duas pesam exatamente 1.670 quilos, ao menos na ficha técnica, não há alteração no peso delas. Mas a gente tem uma mudança bem importante aqui na traseira. Enquanto a Freedom tem uma capacidade de carga definida em 750 quilos, a Vulcano tem somente 670, ou seja, 80 quilos a menos. Sinceramente, não entendi o porquê dessa diferença, já que o peso delas não muda e não muda nada de suspensão também, né? Praticamente o mesmo carro. Pode ser por conta das rodas, questão de pneu, alguma coisa nesse sentido. Mas realmente não sei explicar para vocês por que dessa diferença. O que eu posso dizer é que ela existe. E a capacidade de reboque é de 400 kg em ambos os modelos. Mas lembrando que a gente nunca pode ultrapassar essa capacidade máxima de carga, que é de 750 kg na Freedom e 670 na Vulcano. Ou seja, colocou 400 kg de reboque, tem que diminuir o peso na caçamba e também dos ocupantes. Agora sim, vamos falar de desempenho. Ambas têm praticamente os mesmos números, mas há uma pequena mudança. Começando pela Freedom, que está aqui com a gente por uma semana, ela faz 0 a 100, de acordo com a Fiat, em 10,7 segundos com etanol e 10,8 com gasolina. É o mesmo 0 a 100 da versão Vulcano. Já a velocidade máxima, 201 com etanol e 199 com gasolina. E uma pequena diferença aqui na versão Vulcano, e uma diferença negativa. A velocidade máxima permanece nos 201 com etanol, mas com gasolina ela é de 195 km por hora. Na prática, 4 km por hora a menos de velocidade final. E com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Bom, segundo o Inmetro, ambas fazem na cidade 6,6 km por litro com etanol
e 9.2 com gasolina. Na avaliação completa da configuração Freedom, eu falo para vocês se elas realmente conseguem fazer essa média divulgada pelo Inmetro, e claro que a gente tem também aquele vídeo dedicado ao consumo urbano, como eu já comentei para vocês. Na estrada, de acordo com o Inmetro, 7.9 no etanol e 11 na gasolina, isso para as duas versões. E é importante a gente dizer também que as duas têm um tanque de combustível com capacidade para 55 litros. A média dos carros fica em 47, 50, então é um ponto interessante para destacar. Aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vamos falar de suspensão. Aqui na dianteira, em ambas as versões, independente do tipo McPherson, bem padrão na maioria dos carros, e aqui na traseira as duas têm suspensão independente do tipo Multilink. Isso garante mais conforto ao rodar, né? Lembrando que a Fiat Toro é uma picape monobloco, não é feita sobre chassi. E a suspensão traseira, ela é mais voltada para o conforto, nem tanto para o transporte de cargas. Então, a proposta em si da Fiat Toro é mais urbana, é mais para lazer. Apesar de encarar bem um off-road, claro, não super pesado, nas versões com tração nas 4 rodas. Agora, um ponto negativo que infelizmente está presente nas duas configurações: freios a disco ventilados na dianteira, bem padrão também, mas atrás continua com o velho tambor. Como eu já expliquei diversas vezes para vocês, o freio a tambor não significa que ele tenha uma capacidade de frenagem menor, mas sim ele aquece mais rápido que o freio a disco. Então é uma questão até de segurança. Se você está aqui com as picapes, por exemplo, carregadas, com bastante carga, puxando um reboque, por exemplo, com bastante ocupantes, você usa mais o freio. E quanto mais você usa ele, mais ele vai aquecendo. O freio a disco demora mais para superaquecer, então entra como um item de segurança que não tem nessas duas configurações da Toro. Vamos aproveitar elas aqui de lado para falarmos de dimensões. Sim, temos alterações na ficha técnica dos dois modelos, apesar de serem duas picapes com o mesmo conjunto mecânico e com outras diversas semelhanças, incluindo o mesmo sistema de suspensão e etc. Vamos lá, as duas têm de comprimento pouco mais de 4,94 m, de largura um pouco mais de 1,84 m. Agora, de altura, temos aqui uma diferença. A Freedom tem 1,68 m praticamente, e a Vulcano tem um pouco mais de 1,69 m. Na prática, a Vulcano é 1,3 centímetro mais alta que a Freedom. Entre eixos das duas é o mesmo, um pouco mais de 2,98 m. Agora, o vão livre entre os eixos, a gente pediu informação para a Fiat da altura mínima em relação ao solo, que é um número mais condizente para a gente informar. E se eles responderem até a publicação desse vídeo, está aparecendo aí na tela para vocês. Mas entre os eixos, a Freedom tem 25,1 centímetros de vão livre e a Vulcano tem 26,3. Na prática, vantagem de 1,2 centímetro para a Vulcano. Ângulo de entrada também muda. Na Freedom, 24,6 graus. Na Vulcano, 25,8, ou seja, 1,2 grau a mais. Agora, o ângulo de saída lá atrás, 27,8 aqui na configuração Freedom e 28,3 lá na Vulcano. Vantagem de 0,5 grau para a configuração mais cara. O ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, também muda um pouco. 21,1 graus na Freedom, 22,1 na Vulcano, ou seja, 1 grau a mais. E é claro que a gente não pode deixar de falar da caçamba, afinal é uma picape. A gente já mostrou para vocês a diferença na capacidade de carga, né, que a Vulcano leva menos carga que a configuração Freedom. Mas tirando esse quesito, que é muito importante por sinal, o restante aqui é igual nos dois modelos. Ambas têm essa abertura diferente da tampa, que ficou mais conhecida na Fiat Toro, mas tem outros modelos, inclusive da Ram, que facilita para a gente chegar à base aqui do para-choque para pegar alguma coisa lá no fundo. Tirando isso, não é muito legal, porque você não consegue, por exemplo, colocar uma viga de madeira, alguma coisa assim, e apoiá-la sobre a tampa, já que a tampa fica nas laterais. Você até tem acessórios para conseguir colocar uma base aqui para servir como se fosse
uma tampa convencional, né? Mas como tudo na vida tem seus pontos positivos e pontos negativos. Mas vamos lá para as outras informações. Como eu falei também, ambas têm a capota marítima e essa caçamba tem uma capacidade de 937 litros. A Fiat ainda não nos confirmou, mas provavelmente, direi que certamente esses litros são líquidos e não do tipo VDA, que é aquele método medido com bloquinhos, né, que é mais páreo com realidade, já que suas cargas, que eu saiba, não são líquidas. A caçamba ela tem um pouco mais de 1,31 m de comprimento, 56,2 centímetros de altura e largura de quase 1,38 m. E ambas têm também a luz em LED na caçamba, bem que poderia ser dos dois lados, mas pelo menos tem. Agora, um ponto negativo, vocês podem ver que no nosso caso aqui ela tá bem suja, né? Por quê? Não tem jeito, tá? Mesmo com a capota marítima, entra bastante poeira e água dentro da caçamba. Essa aqui provavelmente nem pegou poeira e água, por isso que tá mais limpa. Mas a gente foi viajar, por exemplo, com ela, e você não pode colocar as malas na caçamba se estiver chovendo ou se você for pegar poeira. Se colocar, você tem que ensacá-las, porque certamente vai sujar. Logicamente, onde teremos mudanças importantes entre essas duas versões é na lista de equipamentos. Então vamos citar os itens de série e depois a gente fala dos opcionais para cada picape. Bom, estamos aqui dentro da Freedom, então eu vou citar tudo que é de série, depois a gente vai para Vulcano ver os itens adicionais. Vamos lá então. Temos aqui ar-condicionado digital do tipo Dual Zone, mesmo nessa versão. Câmera de ré, mas como eu vou até mostrar para vocês, a qualidade dela é péssima. Essa linha preta tá aparecendo só no vídeo, tá pessoal? Olho nu não tem, mas conseguem ver que mal você reconhece o carro que tá ali atrás. É bem ruim e inclusive nos dois modelos, tá? A câmera de ré infelizmente não muda. Há também faróis Full LED, que eu já mostrei para vocês, rodas de liga leve aro 17, volante multifuncional em couro com pedal shifts e ajuste de altura e profundidade, assistente de partida em rampas, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, apoio de braço dianteiro, controles de tração e estabilidade com função TC+, então quando você ativa essa função, ele detecta a roda que está girando em falso e joga mais torque para outra roda. Não faz milagre como uma tração 4x4, mas ajuda a sair de alguns atoleiros. Banco do motorista com ajuste de altura, capota marítima, painel digital de 7 polegadas, que é bem completo inclusive, vamos mostrar na avaliação completa. Faróis de neblina em LED com luz de conversão estática, direção elétrica progressiva, iluminação em LED na caçamba, sensor de pressão dos pneus, lanterna traseira em LED, lembrando que é só a lanterna, os outros elementos são convencionais, piloto automático do tipo convencional também com limitador de velocidade, não é adaptativo, retrovisores elétricos com repetidores de seta e função tilt down no lado direito, então quando você engata ré, ele abaixa o retrovisor para você enxergar a guia. Protetor de caçamba, sensores de estacionamento traseiros, não tem os dianteiros aqui, tapetes em borracha, que como eu falei eu até prefiro, e central multimídia de 8.4 polegadas, com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, 3 entradas USB e 6 alto-falantes. As entradas são 2 aqui na frente, uma lá atrás, e os alto-falantes são 4 em cada porta, mais os tweeters que ficam ali no painel. Mas a qualidade de som desse carro não é boa, já adianto para vocês. Agora aqui dentro da Vulcano, vamos lá para os equipamentos adicionais. Apoio de braço traseiro e o porta-copos ele fica escondido aqui se você quiser, ó. Você pode puxar ele para cá e fechar essa aba. Não vou falar sobre espaço interno porque é igual em ambos os modelos, tá pessoal? Ganha também banco do motorista com ajustes elétricos, o que eu gosto muito apesar de não ter memória. Chave do tipo presencial, lá na Freedom é canivete. Sensores crepuscular e de chuva, então acende os faróis e aciona os limpadores automaticamente. Retrovisor interno eletrocrômico, então ele escurece quando bate alguma luz. Bancos revestidos em couro, incluindo aquele detalhe nas portas. Retrovisores com rebatimento elétrico e luz de cortesia. Rodas de liga leve aro 18, sensores de estacionamento dianteiros. Carregador de celular
por indução, tapetes em carpete e também ganha o GPS nativo e o sistema de conectividade inteligente Fiat Connect Me. Entre outras funções, você consegue abrir e fechar as portas e os vidros pelo celular à distância, consegue também colocar um alerta para quando você vai emprestar o carro para alguém. Então, saiu de tal perímetro, ele te notifica no celular. Passou de tal velocidade que você definiu, ele também te notifica. Alerta também quando alguém tenta furtar o veículo e etc. E por que eu não citei a multimídia? Porque é um opcional que a gente já vai falar para vocês. A Fiat cita também na versão Vulcano uma Ambient Light, ou seja, uma iluminação ambiente. Mas sinceramente não sei do que ela está se referindo, porque não encontrei nenhum LED. Os faróis estão ligados, mas a gente não encontra LED em nada aqui, nem iluminação para os pés, nem aqui no painel, nada disso. E essa é uma unidade de 2024, tá, pessoal? Então realmente não sei dizer. Como aqui também não é LED, acredito que não esteja falando sobre isso. Quem sabe talvez seja sobre essa luz aqui no parasol, né? Mas não faria muito sentido. Bom, vamos aos preços então, né? A Freedom, que a gente acabou de ver ali do lado, custa 0 km, R$ 156.990. Já a versão Vulcano, R$ 171.990. Na prática, são R$ 15.000 a mais por essa configuração. Mas vale dizer algo muito interessante. Recentemente, as duas tiveram os preços reduzidos em R$ 10.000 cada, mesmo sem mudar a lista de equipamentos. Então, se você pensar, a Vulcano antes custava 182 e a Freedom 167 praticamente. Então, elas ficaram bem mais atrativas após essa mudança de valor. Agora vamos para os opcionais e as cores. Na versão Freedom, só tem um, que é justamente o Fiat Connect Me, o sistema de conectividade inteligente da marca, e o GPS nativo que eu acabei de citar para vocês. Esses dois itens, lembrando que a multimídia não muda, tá? A multimídia continua com aquela de 8.4 polegadas, mas passa a incluir essas duas funções por R$ 2.850. Já que na Vulcano, a gente tem os seguintes opcionais. Começando pelo pacote tecnologia. Traz a central multimídia vertical de 10 polegadas. Então, como eu falei para vocês no começo do vídeo, a multimídia é normal, de 8.4 na horizontal, igual a Freedom. Se você quiser essa de 10 polegadas, tem que comprar esse pacote opcional, que também traz frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa com correção automática e farol alto automático. Esse pack custa R$ 5.890. E há também o pacote Tecnologia e Design Black, que traz esses mesmos itens que eu acabei de citar, adicionando visual escurecido, como por exemplo nas rodas, logos, rack de teto, na grade dianteira e também na moldura dos vidros. E esse pack custa R$ 6.500. Então, mesmo equipamento do pacote de R$ 5.890, mas com o Design Black vai para R$ 6.500. E como vocês podem ver, nesse caso aqui ela está equipada com pacote tecnologia, mas não com pacote Black. O que inclusive eu não sou muito fã de designs escurecidos, eu prefiro mais cromados, como realmente está equipada essa versão Vulcano. E a gente tem também as pinturas. Em comum, as duas versões têm a vermelho colorado, que é a única cor gratuita e é sólida, mas tem algumas considerações importantes. A Vulcano, ela tem a cor sólida cinza Sting por 2.490, enquanto isso a Freedom tem a branco ambiente por 1.500. É uma exclusividade que eu não gosto muito, eu acho que as duas poderiam ter as mesmas cores sempre, né? Nas metálicas a gente tem a granite cristal, que é esse cinza da versão Freedom, a preto carbon e a prata billet por 2.490 cada. E a versão Vulcano tem uma exclusividade, ela tem esse azul jazz, que inclusive está equipada nessa unidade de test drive da Fiat Sinal, que também custa 2.490. E por último, só a Vulcano tem a perolizada branco polar por 2.490. Você não acha essa cor na configuração Freedom, mas em contrapartida tem a sólida branco ambiente, como eu falei. Agora, qual que vale mais a pena? Vamos lá para a conclusão? Mas vamos então para a conclusão. Qual dessas duas versões da Fiat Toro vale mais a pena comprar? Bom, antes disso eu quero relembrar vocês que muito em breve teremos no canal, dentro de alguns dias, a avaliação completa da versão Freedom que a gente testou aqui por uma semana. E a gente tem também, como eu já mencionei para vocês, um comparativo exclusivo, primeiro do YouTube,
entre a Fiat Toro e a Rampage. Mas vamos ao que interessa então. Eu acho que vale muito a pena você pagar a diferença de preços e comprar uma Fiat Toro Vulcano, já que ela entrega um refinamento maior do que a versão Freedom, obviamente, né? Mas eu acho que é considerável essa diferença. Então, na minha opinião, vale a pena você desembolsar os 15 mil reais a mais por essa versão. Alguns equipamentos que a gente sentiu bastante falta na Freedom durante essa semana de testes, a gente encontra na versão Vulcano. Porém, eu acredito que o pacote opcional de tecnologia, que traz a multimídia maior e o assistente de condução, ele poderia ser já de série, ou pelo menos manter somente a multimídia maior como opcional. A frenagem automática, farol alto automático e o assistente de permanência em faixa, que estão inclusos nesse pack, na minha opinião, deveriam ser de série, já considerando a categoria. E digo mais, também poderiam ter esses itens de série, como são equipamentos de segurança, aqui na versão Freedom também, já que ela nem é a mais básica, ela é intermediária. E pessoal, conforme a gente viu nas dimensões, a Vulcano ainda leva uma vantagem na capacidade off-road. Porém, curiosamente, a capacidade de carga é 80 kg menor, o que eu sinceramente não entendi o porquê, conforme eu falei para vocês. Agora, se você precisa economizar essa diferença, mas ainda quer uma picape intermediária que seja bem confortável, bem mesmo, lembrando que a gente não vai dirigir elas nesse vídeo porque tem muito conteúdo sobre a Toro aqui no canal e o conjunto mecânico é o mesmo, né? Então não faz sentido a gente mostrar a hipotética diferença entre essas duas configurações. Mas elas são bem confortáveis e a Freedom já é relativamente bem equipada. Tem os faróis, por exemplo, em LED, tem também câmera de ré, sensor de estacionamento, multimídia bem completa com conexão sem fio, vidros elétricos nas 4 portas, enfim, volante multifuncional, painel digital. Então não chega a ser uma picape básica, ela é, claro, mais simples do que a Vulcano. Mas a gente tem que lembrar que, pessoal, uma Strada Range, por exemplo, está custando 137 mil reais. Ou a outra também que tem o mesmo valor, né? A gente já tem a variação completa das duas aqui no canal. Então, uma Toro por 157, que é o valor aqui da Freedom, não está fora do mercado. É sim um valor muito alto, mas qualquer carro 0 km no Brasil tem um preço absurdo. Então a gente tem que considerar em relação ao mercado atual. Tendo essa visão, a Fiat Toro Freedom tem sim um bom custo-benefício. Então, no meu caso, eu prefiro bem mais a versão Vulcano, inclusive nessa configuração aqui, com o pacote de tecnologia sem o pack Black e também nessa cor azul jazz, que é a mais bonita na minha opinião, que poderia estar também presente na Freedom, mas infelizmente não está disponível. Mas se a grana estiver mais curta, como realmente também é o meu caso, escolha a Freedom sem medo, porque ela é uma picape muito boa e, como eu falei, nas condições atuais ainda com um bom custo-benefício no mercado. E é claro que, independentemente da sua escolha, seja pela Vulcano, pela Freedom ou por qualquer outro modelo e versão da gama atual da Fiat, vem aqui na Fiat Sinal em São Bernardo do Campo, que eu garanto para vocês um bom atendimento e condições imperdíveis na compra do seu novo Fiat. E eu não posso deixar de agradecer a Stellantis e em especial a Fiat por terem emprestado a Toro Freedom para a gente testar durante uma semana aqui no canal. Somente por conta disso a gente consegue fazer conteúdos tão completos e detalhados. Então fica aí o meu carinho pela Stellantis por esse apoio no canal GT Autos.